Esse é um mapa aqui que entrou nesses dias atrás aqui, com a lua nova, tá? Essa lua nova fala muito dessa questão, né? Aonde que se tem um encobrimento do objetivo, chega um momento que a gente começa a olhar e fala, olha, a melhor coisa é ficar quietinho. Como assim? Continuar com os projetos que já estavam em andamento, tocar as coisas, mas não querer abrir muitos novos planos, novas coisas, até por quê? Porque existe um encobrimento, a coisa parece que fica meio velada, as coisas se manifestam de forma meio confusa, né? Existe todo um poder de barganha, existe todo um poder de transformação que está sendo colocado. Então, aqui percebe que no mapa da alunação começa com Saturno retrógrado, com Netuno retrógrado, com nodo norte estacionado aqui, mas já nesse movimento retrógrado, tá? Urano retrógrado, Quirón retrógrado, né? E tudo isso daí fica uma chamada para uma transformação, porque esses planetas aqui na casa um em Peixes ainda, fala muito a respeito de finalizações, ou seja, finalizar as coisas que foram iniciadas e que por vezes a gente não acabou, não finalizou aquilo. E precisa ser finalizado, precisa ser curado, precisa ser melhorado, tá? Com uma cobrança, já que a gente tem no primeiro aqui, ó, o primeiro planeta que aparece aqui nessa lua nova, aparece esse Saturno aqui retrógrado, tá? Que ele já vai estar saindo também. Ele já vai estar saindo aqui dessa retrogradação essa semana junto com Júpiter, tá? Então, o que que acaba acontecendo? E vai até fevereiro de 2025, né? O que que vai acontecendo aí? Ele está cobrando a estrutura, e Saturno aí, ele cobra também, na parte física, ossos e articulações do corpo, ou seja, toda a parte que dá estrutura ao corpo. Então, coisas que a gente não finalizou, coisas que ainda ficaram marcadas ali, uma das maneiras de estar limpando isso é vindo ao próprio corpo, ou seja, uma maneira de limpar a alma, já que a alma é eterna, vamos assim dizer, o que que acontece? Para a alma, um momento de dor, um momento que está lá, é um momento de limpeza, e ela está se liberando, ela está se limpando, então, ela não vai carregar mais esse sofrimento para outras vidas, percebe? Então, tem um processo de limpeza aí, né? Com tudo isso, com o que acaba acontecendo? Claro que para nós aqui, quem está sofrendo não pensa assim, né? Porque isso também vem com ilusões, né? Coisas que a gente plantou, fugas, escapismos, tá? Tem Netuno aqui também. E Netuno no movimento retrógrado. Quando falo retrógrado, é sempre um movimento interiorizado, é sempre um movimento que coloca as coisas de forma interna, ou seja, onde as pessoas ficam muito em si mesmadas, né? Nesse momento, então, com esse Saturno na casa um também fica aquela coisa assim, que a gente começa a perceber que parece que cada um só está pensando em si próprio, né? Cuidar das minhas coisas, cuidar do meu trabalho, cuidar do meu corpo, cuidar da minha família, cuidar da minha vontade, né? E isso gera, claro, um eixo de euforia, e até porque Júpiter está aqui, ó, em Gêmeos, e Gêmeos tem essa rapidez, essa mutabilidade do elemento ar. Então, ele é muito rápido no pensar, né? Mas, qual é a parte ruim? Isso acaba pegando no pulmão, ou seja, ele não consegue nem respirar direito. Ele começa a falar com tanta ansiedade que começa a se engasgar, ele tem que parar para respirar você percebe que o cérebro dele está a milhão, a 1.000 por hora. E claro, nessas horas, a gente pensando uma coisa, agindo com euforia, né? Muitas vezes não prestando atenção no que está fazendo, gera ou pode gerar acidentes, ou falar até coisas que não deveriam ser ditas, não da forma com a qual foi dita, percebe? E isso, claro, vai gerando animosidades, vai gerando desconforto social, vai gerando intrigas, né? Vai gerando brigas até, né? Então, todo o triângulo do lado positivo que está aqui, ele fala exatamente disso, ou seja, nós temos aqui Vênus em Plutão, nós temos Saturno aqui no signo de água, que é Peixes,
E temos aqui Marte em Câncer. E Marte fala exatamente disso, do nosso sangue, da nossa vontade, do nosso impulso, em querer resolver as coisas, em querer compreender as coisas, em querer compreender as emoções de forma profunda, para que a gente consiga se libertar das coisas que nos oprimem, para caminharmos por uma situação transformadora, onde a gente fique bem, né? E então, quando a gente tem uma filosofia que está bem pautada, isso é ótimo, né? Mas o problema é que muitas vezes a pessoa, num momento de loucura, começa a culpar algo, alguém ou alguma coisa pelos males do mundo. E não é bem assim, né? Ou seja, todos nós temos uma parte boa e uma parte ruim, nós todos temos uma parte esclarecida e outra nem tanto, que precisa ser elucidada e precisa ser melhorada. E aqui, esses últimos movimentos de Plutão, aqui em Capricórnio, ele cobra exatamente isso, ou seja, das coisas que a gente começou a fazer e não terminou, das mudanças que a gente se dispôs conosco mesmo a estar colocando em andamento e por um motivo, por outro, a gente procrastinou, a gente não realizou, a gente se atrapalhou, a gente se programou mal, né? Então, o que acaba acontecendo? Reveja essas coisas, conserte essas coisas, porque sempre vai trazer uma nova face, né? E, inclusive, a Vênus aqui fala exatamente disso, que é um dos nomes, né, ou atributos ligados a Vênus, está ligado à letra P e está ligado a Panael. Panael é a face de Deus. Ou seja, nesse momento, o que que é o amor? Né? É um sentimento, tá? Mas por que em determinado momento algo nos atrai ou algo nos repulsa, né? Porque em alguns momentos a gente fica incomodado? Aonde a gente é tocado com isso, né? Então, perceber que muitas vezes uma pessoa nos incomoda porque ela tem aspectos muito similares aos nossos. Ela tem manias, tem coisas iguais às nossas. E isso é como a gente se olhar no espelho, numa face que muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer admitir, né? Então, isso daí faz com que gere um incômodo, mas o incômodo está com a pessoa, conosco mesmo. Então, nesse ponto, essa Vênus convida junto com esse Plutão, convida a rever esses assuntos e entrar profundamente nesses aspectos para limpá-los, mudá-los. E, claro, com isso, não ficar trabalhando mal pelo mal, ou seja, senão fica parecendo uma coisa de masoquismo, né? É sempre eu que estou errado no mundo. Não. É ver que em determinados momentos esses aspectos psíquicos fazem com que a gente tenha limitações. Ou seja, então, todo o enfoque é limpar essas limitações. Como um exemplo qualquer, por exemplo, o racismo. O racismo prejudica o outro? Sim, mas prejudica a gente mesmo porque limita o nosso campo de ação, né? Por causa de traumas, por causa de conceitos que foram gravados que não são esclarecidos, não foram bem colocados. Então, existe uma limpeza disso, existe um projeto de purificação disso tudo. Libra está na casa 8 aí, na oitava casa, e é a casa natural dos atributos de Escorpião, ou seja, a morte, renascimento, né? Trazer todas as coisas que nos atrapalham e resgatar coisas boas também que nós deixamos para trás, né? Muitas vezes a gente se deixa envolver por aspectos materiais do dia a dia, se esquecendo de quem a gente é. Ou seja, em determinados momentos, isso acaba acontecendo o quê? Gera uma crise, porque a gente fica insatisfeito com o rumo da nossa vida, porque a gente se deixou levar por uma coisa, por outra. Ou seja, não vou falar isso porque eu vou magoar a pessoa, não vou falar aquilo porque não é o momento. Mas quando é o momento, né? Quando que você vai rever essas questões e trabalhá-las de forma a
ter uma resolução, vai ter um crescimento, né? Para que esse novo impulso de vida venha e transforme as coisas em tudo aquilo que, na verdade, era o projeto que Plutão fez de transformação, que você se colocou nesse projeto. Claro que todo projeto, né, nesse cunho, faz com que muitas coisas que eram algumas agradáveis e outras nem tanto. A gente quer em paz que não eram tanto, mas faz tudo parte de um contexto. Então, modifica uma coisa, acaba modificando toda a tua vida, né? E depois a gente consegue entender isso daí e reequilibrar isso novamente, né? Ou seja, ciclos de crescimento, né? Aonde que a gente é obrigado a abrir mão de coisas que estão no passado, né? Para ter esse crescimento. O aspecto desafiador aqui também está nesse aspecto social, com essa quadratura do meio do céu aqui, ó, que é aqui em cima, a casa 10 que é esse quadradinho, com o ascendente, ou seja, existe um desafio, existe alguma coisa, você está dentro do teu projeto de vida, você consegue ser inserido num grupo, numa associação, dentro da sociedade, você está equilibrado com relação a isso? Porque se não tiver, isso vai trazer dificuldades, ou seja, sempre vai ter alguém que vai estar querendo, parece, prejudicar a nossa ascensão, querer prejudicar aquilo que a gente está almejando. E aí, claro, vai sempre esbarrar nessa coisa, o que eu quero e o que o outro quer. Então, buscar esse equilíbrio entre essas duas forças, né? E com um agravante aqui embaixo, tá? Que é esse Urano retrógrado aqui em Touro, ou seja, muitas vezes a pessoa entra no padrão de revolta, até porque não conseguiu, ou se revolta com a sociedade, ou se revolta com, com o outro, com o chefe, com o patrão, por essas questões, né? E volta aqui novamente um facilitador, que é aqui, ó, esse trígono aqui com Plutão, ou seja, para você atingir seus objetivos, mude quem que você é, mude tua expressão, mude como você lida com as coisas. Saiba que você tem a sua responsabilidade, assuma ela, mas saiba também que essa responsabilidade, ninguém faz nada se o outro também não permite. Qual é o seu papel e qual é o papel do outro? Separa essas coisas e reequilibra elas para ter um novo caminhar mais ponderado aí, tá? E nisso daí, como o Libra também fala da justiça e os ânimos acerbados com toda essa confusão, cobranças de coisas que não foram feitas, né? E até essa oposição com Netuno aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, aquilo que a gente viu na própria política, um dando cadeirada no outro, uma campanha que você olha e fala, cara, você não está fazendo um plano de governo, você está fazendo um plano de estar massacrando o outro. Isso não faz o menor sentido, percebe? E com isso daí tudo, muitas vezes a pessoa se deixando levar por um discurso falso, né? Por um discurso enganoso. Então, esclarecer as coisas, perceber isso, olhar as coisas com um âmbito mais impessoal, para balancear a vida e ter um norte mais equilibrado, é essencial, né? Esse mapa, então, vai estar regendo todo esse mês, né? Claro que com o andar da Lua ao redor dos dias, isso vai mudando. Como a gente vê aqui nesse outro mapa que aparece agora para vocês, o 8 de outubro. Então, aqui nesse mapa, você percebe que a Lua, ela já está, botar setinha aqui. A Lua já está aqui em Sagitário, percebe? Não tem nenhum planeta. Ela faz trânsito aqui, um trígono com Quirón, né? Convidando a essa modificação, esses trânsitos azul claro aqui. São quintos, são processos de transformação. A gente passa, então, aqui em Escorpião,
e Sagitário, a gente já está na lua crescente, ou seja, não quarto crescente. A quarto crescente ela vai acontecer quando tiver aqui em Capricórnio, tá? Quando tiver aqui em Capricórnio, ela vai estar em quarto crescente do lado desse Plutão retrógrado aí. Então, daqui a uns 3 dias a gente vai estar sentindo essa vibração de Plutão batendo na nossa porta, tá? Quais foram as coisas que nós deixamos de lado que precisam ser mudadas? Que parte da nossa estrutura a gente assumiu uma responsabilidade, se esqueceu ou procrastinou e não fez. Ou seja, cobrando essa ação, cobrando essa responsabilidade social, cobrando o objetivo que, na verdade, cada um de nós traçou, né? E trabalhando isso, tá? E isso também, antes de chegar aqui na lua cheia, que vai acontecer, no caso, em Áries aqui, ó, né? O signo de Áries aqui, vai passar por esse Saturno, ó, fazendo uma ponte entre Saturno retrógrado e esse Netuno retrógrado aqui. Ou seja, criou uma falsa imagem, né? Quando chega nessa lua aí, na gibosa ou corcunda, que é quase cheia, começam a se desenhar as coisas aí. Já começou com a crescente que nós estamos passando. Quando chega na quarta crescente, já entra logo ali batendo o martelo em Plutão. E agora, quando chega na gibosa, quase na cheia, ela já começa a mostrar os aspectos positivos e negativos. E que também nessa hora é um momento legal para o pessoal ficar tudo biruta, né? Porque vem tudo na cabeça. É um rabugento, né? Que se encontra. Imagina um obsessorzinho lá encostado naquela hora e a pessoa está meio deprê e começa a falar: ah, você é terrível, você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa horrorosa, você. Então a pessoa fica pior ainda, percebe? Mas, na verdade, existe uma cobrança de revisão, mas não tem um tirano celestial cobrando as coisas de nós. O pior carrasco que a gente tem somos nós mesmos. Perceber, sim, o que nós precisamos mudar, onde que nós temos que ter mais alegria, mais felicidade, mais gratidão na nossa vida é fundamental, né? E esse Netuno, quando bem trabalhado, ele coloca o quê? Criatividade. Ele dá nova saída. Ele dá um relampejo. A gente percebe até em momentos de crise que chega em algum momento que tem uma certa paz. E parece que a gente fica brigando com essa paz, parece que a gente não quer ficar legal. Mas se a gente ouvir essa voz que tem paz, ela traz uma solução que muitas vezes é simples para toda aquela situação, aquele embaraço que a gente está metido e que pode ser resolvido facilmente. Outro aspecto que fica forte aqui quando chega a lua cheia é que a gente vai estar do lado desse Quirón aqui, ó, retrógrado, ou seja, em Áries, aonde a gente age por impulsividade, aonde que a gente agiu somente pensando em nós mesmos, e a gente não teve olhos nem ouvidos para o outro. Isso tudo vai ser cobrado. Olha, tudo tanto de oposição que faz com o Sol, com o Lilith, com o Nodo Norte, com o Nodo Sul aí, né? Então, é um momento de reequilibrar isso, né? De perceber essas coisas. E, nesse momento, acho que a grande saída de Ares aí, em vez de agir com agressividade, brigar com o outro, cobrar do outro, é sim agir com generosidade, buscar uma forma de, em vez de isolar, de agrupar, mas de consertar aquilo. Um mal que a gente tenha feito, uma falta que a gente tenha cometido, ela não pode ser mudada, já que já foi feita. Mas a gente pode ter uma atitude de reparar aquele mal, de contemporizar, de pedir perdão e até reparar o mal que a gente tenha feito. Agora, o mal já foi feito. A palavra já foi dita, a ação já foi tomada, o descaso já foi colocado, percebe? E finalizando aqui, depois a gente vai estar passando mais na Lua, quando chega aqui divergente, quando bate nesse Urano
Em Touro, começa já a falar de uma questão assim, tá? Você já entendeu tudo isso, você já compreendeu tudo o que aconteceu, você já viu os resultados, agora como pode ser feito diferente, né? Quais soluções a gente tem para fazer as coisas de outra forma, que seja mais agradável, que seja mais equilibrada, que seja mais, né? Como isso pode ser feito? E por último, quando a gente está chegando na Lua minguante aqui, a gente vai passar para o lado desse Júpiter que dá um certo otimismo e, como eu falei, uma certa ansiedade, né? Em estar querendo resolver as coisas, em estar querendo se atirar ao mundo. Mas lembre de uma coisa, de toda essa lunação, que é o seguinte: resolver coisas que ficaram no passado, não ficar atropelando coisas novamente, somando outras coisas, percebe? Mas sim, resolver o que ficou para trás, consertar, arrumar a casa, equilibrar isso com o outro, e a partir disso, então, finalizar esses projetos para assim iniciar outro, né? Porque em breve também a gente vai ter uma alunação no final aí, uma lua nova que vai ser no signo de Escorpião. E o signo de Escorpião, ele abre uma nova estratégia, ele abre uma possibilidade de transformação, percebe? Então, se valer disso para ter novos projetos, né? Viver de uma nova forma. Muitas vezes, para a gente saber, muitas vezes a gente pode até não saber o que que a gente quer, mas fica fácil saber o que a gente não quer, né? Só isso já é um grande trunfo. Num ambiente social, claro que os signos aí que estão ligados, quem tem Áries e quem tem Libra, está vivendo esse conflito muito mais acentuado no seu dia a dia, né? Essa confusão, essa dúvida, né? E muitas vezes o que o libriano faz consigo mesmo é crítica e autocrítica, está muito acentuado, né? E opiniões também que muitas vezes são colocadas de forma explosiva, já que ele age no seu oposto, ou seja, o libriano acaba agindo de naquilo que complementa ele, que é Áries, ou seja, fala sem pensar, quando Ariano faz as coisas, daqui a pouco se atropela, pede desculpa, já esqueceu e está fazendo outra coisa. Mas do outro lado, quem sofreu a ação, não sei se fica tão tranquilo com isso, percebe? Então, é sempre bom buscar essa generosidade, buscar essa complementação, para que com isso a gente seja mais assertivo e possa viver esse ciclo com mais calma. Quem está com peixes aí também, os piscianos ou signos ligados à água, também estão sentindo isso forte, né? Até porque a gente tem esse trígono marcado no céu, cobrando essa questão de resolver as suas coisas, de curar as suas emoções, de ter uma nova estratégia e parar muitas vezes de agir até com esse Marte aí do lado negativo, em Câncer, fala de ciúme, né? Fala de possessividade. E aí, nessas horas, ser possessivo não vai ser a melhor resposta. Ou seja, vai gerar briga, né? Então, não necessita dessa briga, não necessita dessa questão. E sim, voltando a arrumar a casa novamente. Trabalhar todas essas coisas aí.